Toda família tem uma alma que conecta os destinos de todos os membros. Esse é um dos princípios da constelação familiar. Solange, há 10 anos a gente se encontrava para uma primeira entrevista. Era o meu primeiro contato, inclusive naquele momento, com a constelação. A partir daí, tanta coisa aconteceu, inclusive a gente se tornou amigas, né? Eu pude experimentar e entender na prática do que se trata a constelação. 10 anos depois, cá estamos nós para uma nova conversa, talvez com novas perguntas, novas respostas, novas Sim. reflexões sobre esse tema que é a terapia sistêmica fenomenológica, esse trava-língua, né? Desenvolvida pelo alemão Bert Hellinger, também conhecido por aqui como constelação familiar. Então, de 10 anos para cá, Solange Rola, o que você acha que mudou? Seja na nossa percepção, aí estou falando do público em geral, né? Da constelação, ou mesmo na sua percepção como terapeuta de constelação nesse caminho aí que você vem trilhando. Primeiro eu queria dizer que o maior fruto da nossa entrevista foi a nossa amizade, né, Dani? Verdade, Ai, verdade. e que delícia essa ideia da gente fazer essa nova reportagem aqui, né? Agora com um carinho especial. E uma outra conexão, né? Sim, foi uma sintonia muito rápida desde lá e que bom que ficou, né? Eh, A constelação, com certeza, né? Assim, muita coisa mudou. O próprio Bert Hellinger, ele sempre dizia assim: não me prenda ao que eu falei ontem, porque cada dia é um novo começo, né? Ao longo desses anos, ele foi desenvolvendo que ele chamou de movimento da alma, movimento do espírito. Ele sempre divulgava assim a nova constelação e foram vários momentos de mudanças. Eu acompanhei esses momentos junto com ele, alguns eu integrei na minha prática, outros não. Amadureci, né, dentro de algumas percepções, por exemplo, assim a gente vê na constelação, assim quando a gente faz uma primeira entrada na constelação, né? Assim, tem o que o Hellinger percebeu na questão assim do pertencimento, de como eu lido com as questões e é muito comum a gente ainda usar uma linguagem que, do meu ponto de vista, é uma entrada, mas não pode ficar por aí, né? Quando a gente fala assim, é uma criança por amor aos pais, ela se oferece em sacrifício para ficar presa no destino dos pais. Porque hoje a gente vê muitos consteladores dizendo assim, de uma forma, do meu ponto de vista, né, que fica um pouco romântica e um pouco superficial, é quando eu digo assim, né, uma criança que viu uma dificuldade da mãe, da mãe dela com a avó, e aí diz assim, eu fico. É, eu substituo a vovó para você, mamãe, né? E aí a gente vê que isso cria um emaranhado e uma questão de que essa criança acaba dentro do campo do pertencimento, ela está sem lugar, porque ela está substituindo a avó, né? E a avó também está excluída, né? É uma primeira entrada que a gente tem e a gente faz uma leitura bonita até de dizer que a criança faz isso por amor à mãe. Uhum. Uma vez eu comecei a me incomodar com isso, de achar que assim tá muito bonito, mas pouco, um pedaço não me sustentava. E eu lembro que um dia eu fiz essa pergunta até para o Jacob Schneider, que foi um dos meus professores, que eu achava que, em última instância, a criança não fazia isso pela mãe, ela fazia por ela na necessidade de sobrevivência dela. Sim. E ele concordou, né? Então, eu tenho uma preocupação quando a gente olha para a constelação nesse sentido, porque, como dizia o Hellinger, corre o risco de virar um teatro. Porque é muito fácil eu olhar e dizer, querida mamãe, por amor a você, eu fico no lugar da vovó. Uhum.
né? Em questão do ego, eu fico até numa importância, mas isso não se sustenta em termos de realidade, né? Em termos de realidade, a vida ela é mais, ela não tem esse romantismo todo, né? Ela tem uma Uhum. realidade ali no sentido da sobrevivência, né? Que a criança faz isso por um mecanismo de sobrevivência. Eu vou chamar de amor próprio, né? Porque às vezes pode usar a palavra que é, ah, então ela faz isso de uma forma egoísta. Não, é de amor próprio. Ela é tão necessitada, tão dependente dessa mãe estar presente, para falar da mãe, o pai também, né? Uhum. No cuidado dela, que ela faz essa estratégia, né, para que ela se sinta bem, num sentido assim, eu vou cuidar da minha mãe, aí a minha mãe vai ficar bem, e aí ela ficando bem, ela vai cuidar de mim, né? É o pensamento mágico da criança. Na minha percepção, isso tem até a ver com a criança, o desejo dela de uma fada madrinha, de um super-homem, porque Uma ela é fantasia. isso, ela é tão indefesa, né? Ela é tão dependente desse pai, dessa mãe, né? E quando ela percebe as dificuldades do pai e da mãe, então ela começa a encontrar uma forma mágica, né? Então, para mim, isso é uma das questões que eu sinto que eu amadureci muito na percepção Uhum. das constelações, de ajudar a pessoa a ultrapassar isso, porque fica, num primeiro momento, é uma constelação bonita, mas, na minha percepção, ela não faz uma cura profunda. Então, o que você está dizendo é que existe uma formação do constelador, né, até de diferentes, talvez, escolas ou vertentes, porque o Hellinger cria isso e, obviamente, com o tempo, outros terapeutas vão Sim, desenvolvendo suas técnicas, e que o seu caminho tem sido o de adaptar algumas técnicas ou métodos ou leis, né, como o próprio Hellinger colocou as 3 leis, né, do uhum, amor, adaptar isso na prática a partir da sua vivência, da sua experiência como consteladora. sim, isso, né? E além disso, é claro, a gente já, já, eu já tinha outras formações, Sim, que né? se agregam a essa formação. E eu lembro, né, até que no final da nossa primeira reportagem você fala assim de queria perguntar mais da regressão, né? E hoje eu sinto que as duas estão muito integradas no meu trabalho. Lá atrás eu ainda não tinha esse manejo de fazer essa integração e também um pouco de ainda de imaturidade de me achar em condição de fazer essa junção, porque o Hellinger não concordava com esse campo, e aí depois ele conheceu a Sophie e Que é a esposa dele. ela trouxe esse campo, então assim me deu mais força de poder estar juntando esses dois Uhum. trabalhos, e eu vejo que isso me ajuda muito a aprofundar. Solange, a gente sabe, né, que de lá para cá a constelação se popularizou muito mais. Me lembro muito bem naquele momento ali, a pesquisa que eu tive que fazer, tive que conversar com você várias vezes, até para entender, né, do que se tratava a constelação, que pode parecer uma coisa um pouco etérea num primeiro momento, do ponto de vista racional, né? Você já estava aqui falando e imagino que as pessoas que às vezes nos escutam, nem todo mundo entende do que se trata a constelação, talvez por não ter feito a constelação, né? Não ter submetido, nem conhecer necessariamente alguém que tenha feito, sido constelado, né? Como se diz na constelação. Então vamos começar um pouquinho do início também, vamos resgatar isso. O que é a constelação familiar? Para quem nos escuta e não sabe do que se trata, embora exista hoje até uma série, né, que ficou muito famosa no Sim. streaming, né, uma Uma série nova mulher. turca, Uma Nova Mulher. Aham. Então, muita gente, até porque era uma série que, é, na verdade, tratava da constelação. Então, durante a série era possível ver as pessoas, é possível ver as pessoas sendo consteladas, né? Uhum. Então, aquilo que geralmente fica só num campo teórico, né? Ela foi muito didática nesse Sim, com sentido. certeza. Mas o que é a constelação familiar, assim, claro, resumidamente falando? Uhum. É,
Eu prefiro chamar de uma técnica, né? Uhum. Que se a gente fizer a comparação com o psicodrama, né? Que é uma técnica usada dentro da psicologia, que nos ajuda muito a ver os jogos, né? Dos nossos relacionamentos. E a constelação, ela traz o que de maior novidade, porque usando ali o campo mórfico, que até hoje não tem uma explicação totalmente, né? Mas que é uma espécie de campo energético, né? Isso, né? Mas o que a gente, o que coloca, o que fica assim, que até hoje é uma surpresa, eu acho que para todos nós, a cada constelação, que na hora que você coloca os representantes ali naquele campo, as pessoas começam a trazer ali uma dinâmica daquela pessoa e a partir daquela observação ali, nós conseguimos trabalhar de uma forma terapêutica com um tempo muito menor. Às vezes uma questão que você, num processo de terapia, né, mais dentro da psicologia, você gastaria anos ou talvez nunca ia chegar naquele campo, aquilo se desvela ali em questão de minutos, né? Uma constelação em média dura uma meia hora. E aí, a partir do que é mostrado ali, aí vai o nível de consciência e o nível do que a pessoa está pronta para aprofundar. A gente percebe emaranhados dela, tanto com os antepassados, quanto ela mesmo na infância, relacionamentos anteriores, questões que a gente não consegue nem mensurar nos outros processos terapêuticos que poderia estar influenciando tanto a vida da pessoa. E é isso num processo muito mais rápido, né? Traz uma mudança na vida eu vou chamar na nossa vida, né? Uhum. Até hoje eu me submeto a me trabalhar dentro dessa técnica. E Quer dizer, é, existem questões, problemas, que na concepção dessa técnica da constelação, eles podem atravessar gerações. Ou seja, uma pessoa hoje pode ter dificuldades, pode ter questões que necessariamente não têm a ver com a existência dela, mas existência de antepassados ou de pessoas ligadas aos sim, antepassados. É como se fosse uma genética, emocional. sim. É uma genética emocional, mas acho que o pulo do gato é quando você pega isso, mas você traz para a pessoa assim a responsabilidade dela assim enquanto uma alma, né? A gente percebe dentro desse campo, é como se a minha vida não começasse com o meu nascimento e nem termina com a minha morte, né? Atravessa aí, tanto se eu considerar o campo de reencarnação ou o campo até da ancestralidade, né? Eu sou a continuação de alguém lá de trás. Então, assim, se eu olho num primeiro momento, eu vou me sentir presa de uma maneira meio inocente no destino dos meus antepassados, né? Assim, nessa genética, como se fosse uma fatalidade. Mas quando eu olho para isso, assim, com mais uma autorresponsabilidade, eu vejo que tem algo para eu transmutar dentro da minha consciência, que era o que estava me prendendo nessa questão de antepassados. Por exemplo, se eu estou olhando para um antepassado que foi um senhor de escravos, com um julgamento Moral? moral de achar assim que absurdo ele ter feito isso, né? Eu trago isso para a vida de agora e vou ajudar essa pessoa a ressignificar dentro dela, até com uma humildade, uma diminuição do meu ego, de uma arrogância, assim, de estar julgando alguém, um outro destino, como diz os índios, sem eu andar com os sapatos daquela pessoa, né? Sim. E o que não quer dizer que às vezes fica uma confusão que eu estou dizendo que está certo o que aconteceu lá atrás, né? Que aí a gente vai no princípio primeiro da constelação, que é o não julgamento. E que Que é as... tão difícil para nós, né? Isso, né? É Então, um grande desafio, né? isso. E aí, quando eu
vou treinando não julgar os meus antepassados, né, os meus pais, todo mundo em minha volta, e vou entrando numa misericórdia, né, de perceber a nossa miséria humana, eu começo a desenvolver isso comigo também. Né? Porque, num sentido, nós cobramos muito de nós, assim, somos muito cruéis de achar que a gente tem que dar conta de questões que às vezes não dá, né? Tem situações que às vezes eu desejo algo que eu não gostaria de desejar de jeito nenhum, né? Então aquilo dentro da minha moral rígida fica tão insuportável que eu jogo isso para o meu inconsciente, nego e isso manifesta na minha vida de formas de sintomas, né? E que às vezes eu vou lá nos meus antepassados e eu vou olhar para essa questão lá com um distanciamento do que está acontecendo aqui comigo. E aí, quando eu consigo olhar com misericórdia lá, em última instância, eu estou desenvolvendo essa misericórdia aqui comigo, né? Que não quer dizer uma uma banalização de achar que assim, ah, tá tudo certo. Pois é, eu tô achando interessante você citar, você usar essa palavra, misericórdia, porque você não está falando de perdão, que é uma palavra muito capiciosa, né, que atravessa várias, não só constelação, mas outras, até religiões, doutrinas, técnicas, né, trabalham muito essa ideia do perdão. E o sentido, perdão é uma palavra que tem um sentido cultural, um sentido religioso, ela carrega isso. E aí eu queria falar justamente disso, porque te ouvindo falar, a gente fica com a sensação de que é preciso liberar essas mágoas, esses rancores, essas dores da nossa alma para caminhar com a vida da Sim. gente, né? Quer dizer, aí a gente chega nessa palavra que é perdão, que você de novo não usou, eu que estou usando. Queria que você falasse um pouco isso, dessa diferença, né? E como é possível perdoar ou liberar pessoas, dores, situações que a gente até culturalmente considera imperdoáveis. Que isso eu acho que é um grande desafio do ser humano, que atravessa muito esse método da constelação. Como é que a gente se libera, como é que a gente perdoa aquilo que racionalmente é imperdoável? Talvez, né, como você pegou o gancho aí, é na misericórdia mesmo, né? Quando a gente percebe, assim, até como terapeuta, a gente vê os jogos que a pessoa está preso nele, assim, e às vezes você vê um adulto com demandas muito infantis e por consequência, com uma crueldade, né? Porque a criança, no pânico dela de que precisa de um adulto, ela muitas vezes é muito cruel, né? E aí, às vezes, a gente vê um adulto em momentos de crueldade e a gente fica indignado, né? A criança, a gente às vezes fica com raiva, não sei como, mas você compreende que é uma criança, né? E quando vai no adulto, a gente é implacável, né? E tanto com o adulto fora e com esse adulto aqui também, né? E, e isso só aumenta o nosso adoecimento. Em última instância, eu acho que vai bater aí de novo na questão do ego, que é uma vontade nossa da gente ter um poder de ter uma autonomia, um controle no meu destino que nós não temos, né? É, a vida que nos tem, não sou eu que tenho a vida. Por mais que a gente queira ter um livre-arbítrio a gente não tem, a gente é muito mais é, fruto do determinismo de tudo do pacote que eu vim com ele, né? Tanto da genética biológica, da genética espiritual, emocional, do local onde eu vivo, da minha raça, tudo isso me determina muito. E eu tenho que pegar tudo isso e me construir em cima disso. Eu não tenho uma liberdade, né, Total. total, né? Ao Mas você contrário. pode, a partir dessa genética, se liberar para
de questões que você carrega. Estou perguntando do ponto de vista da constelação, claro. É possível se liberar disso para seguir com uma vida mais leve, mais... Sim, mas para eu me liberar disso, eu tenho que ir na misericórdia, na neutralidade, e olhar sem julgar. Essa é a chave. Isso. Né? Muitas vezes, dentro das constelações, assim, a questão está tão emaranhada lá atrás, né, que o movimento que a pessoa tem que fazer é olhar para aquilo tudo. Não dá para ela tentar entender, explicar, justificar, porque eu vou ficar tão agarrada nisso e não vou levar a lugar nenhum. Então, o melhor que a gente tem para fazer é olhar com um distanciamento, né, como a gente chama, como eu observador, olhar e assim numa neutralidade de aceitar, de dizer um sim à vida, que é muito maior do que eu posso explicar e julgar. Então, se eu fico presa aqui enquanto eu não resolver isso totalmente, eu não saio desse lugar, a única coisa que eu consigo é ficar preso, né? Para ficar no exemplo do escravo. Se eu sou descendente de um senhor de escravos que era cruel e que ficou muito rico a partir dessa exploração, né? Se eu não concordo, né? Eu fico preso e muitas vezes eu estou num destino hoje que eu trabalho. Quer dizer, essa misericórdia não significa compreender alguma coisa cruel que foi feita, mas tentar não lançar um julgamento moral. Isso. Tentar adquirir um certo distanciamento disso. Né? Assim, é porque eu não... eu posso compreender, mas não quer dizer aceitar. Perdoar. Sabe? Né? E nem perdoar, porque eu tenho que olhar para aquele ser dentro daquele destino e ter sim uma misericórdia, porque alguém que está preso... Compaixão mesmo. Isso. No sentido crístico mesmo, né? da palavra. É porque aquela pessoa, eu quero querer que ela tenha uma liberdade de ter feito diferente, mas não tem. Entendeu? É uma arrogância minha achar. Eu gosto muito de usar um exemplo. É igual eu querer que um escorpião não pique. Né? Um escorpião, um predador, não... Pois trazendo isso para um campo mais pessoal, que você citou a guerra, né? Ou a escravidão, é possível e necessário do ponto de vista da constelação que, por exemplo, se você tem um pai ou uma mãe perverso, narcisista, ou com qualquer, né, desses tipos de comportamento predatório, né? Sim. É possível, se não perdoar, sentir misericórdia até para se liberar desse karma, ou desse peso, ou dessa bagagem negativa que de alguma forma está te impedindo ali de ser feliz apesar de. Isso, perfeito. Né? Assim, se eu tenho um pai ou uma mãe aí, né, dentro de um... Porque eu tenho certeza que muita gente que nos escuta tem, né? Sim, hoje a gente já virou até muito comum a gente falar dos narcisista perverso, né? Então, às vezes, eu fico ali um tempo indignado. Como assim a minha mãe é assim? Como assim meu pai é assim? E ainda preso num valor de cultura, né? De novo, na questão do romantismo. Não, e carregando aquele pai, aquela mãe daquele jeito diariamente com dor, né? Sim, né? Então, assim... Sem conseguir construir um casamento, ou uma relação diferente com seus próprios filhos, ou às vezes sem nem conseguir construir uma relação, né? Sim, porque eu estou emaranhada lá e num pensamento mágico que eu vou fazer alguma coisa e o papai vai me amar, a mamãe vai me amar. Né? O papai e a mamãe, eles amam da forma que dentro eu vou chamar de adoecimento deles, eles dão conta, né? Assim, pessoas assim, elas estão tão presas lá em processos da infância, ainda de uma sobrevivência emocional, que ela não consegue fazer diferente, ela está cega, né? No egocentrismo dela. E eu gastar o meu tempo para querer fazer que isso mude, né? Querer fazer seu pai ou sua mãe, por exemplo, entenderem o mal que eles lhe fazem ou lhe fizeram. Sim. Acho que esse é um pensamento mágico também, né?
onde a gente pode ficar Isso, preso. Não, um dia meu pai precisa entender o que ele me fez, né? Minha mãe isso. precisa entender o mal que ela me fez. Isso. Né? Assim, o que que eu vou conseguir ganhar com isso? Nada. Né? Então, assim, se o adoecimento deles é muito grande, eu vou olhar também com essa misericórdia Uhum. para essa criança assustada que está ali e não vou me submeter ao que ela demanda de mim. Para usar o escorpião, posso olhar com misericórdia para um escorpião que está ali passando fome, né? Que está cheio de necessidade, mas eu não vou lá tentar escorpião. Então tá, eu vou te dar comida, mas você agora vai gostar de mim, vai ser bonzinho e você não vai me picar, né? Esse pai e essa mãe, no adoecimento deles, Quer dizer, né? preciso também aprender a se proteger desse pai e Sim, dessa mãe para não ser ferido de novo. isso, né? E me proteger desse pai e dessa mãe é uma forma até de amar esse pai e essa mãe dentro do que eles são capazes de dar, né? É como se eu tivesse uma mãe cega e ficar tentando de todas as maneiras que ela me enxergue. Ela não tem como me enxergar, né? E assim, e se ela está muito adoecida, eu tenho que manter distância física, emocional, né? Eu não tenho recursos de salvá-la. Então, aí eu vou chegar num ponto que eu vou suportar a dor desse meu destino de não poder ter uma relação diferente com esse pai, com essa mãe. Às vezes vai até um filho numa situação dessa também. Né? Isso é estar inteiro na nossa vida. Isso é não ficar no que eu chamei, às vezes, da confusão que faz na constelação, de ir para um romantismo, de achar que se eu vou para o meu lugar, se eu coloco cada um no seu lugar, as coisas se resolvem. Né? Não é de uma maneira leve. Às vezes se resolve com muita dor. Né? Pois é, e aí já me ocorre aqui uma pergunta que eu acho que é de muita gente que nos escuta, né? O que acontece uma vez que eu constelo algum tema, alguma questão da minha vida? O que acontece depois dessa, dessa constelação? Existe algum tipo de solução possível? Alguma coisa que vai mudar de fato a minha vida ou só vai mudar a minha maneira de enxergar aquilo que já por si só é uma grande mudança, Uhum, vamos combinar, né? uhum. Um exemplo que é muito comum de acontecer na questão assim da pessoa tomar o destino dela na abundância, né? É muito comum, como na nossa cultura a gente vê muitas pessoas, né, que o próprio desenvolvimento nos proporciona, assim, ter família de origem com um destino muito pesado e eu conseguir, né, ser um desbravador e ter um destino bem mais leve, né? E nós podemos dizer aqui em todos os sentidos, não só financeiro, mas também de uma vida mais estruturada, né? Emocionalmente. Isso, né? Emocionalmente, com os filhos. Então, se eu não me cuidar, e a constelação é uma técnica muito boa para fazer isso, eu aí sim, numa fidelidade cega a esses ancestrais, eu não fico pleno aqui no meu destino. Eu me saboto inconscientemente, né? Assim, às vezes pessoas que, que às vezes ganham muito dinheiro e não, mas o dinheiro não fica. E aí, assim, quando a gente chega lá atrás, ele tem uma história de algum ancestral, né, que teve um destino pesado nesse sentido, né? E que sem saber ele está perpetuando, Isso, ele tá está assim, repetindo. isso. Num primeiro momento, eu vou dizer assim, ele numa culpa de superar esse pai, vamos dizer assim, né? Se o pai foi alguém que teve um destino muito pesado, que trabalhou, trabalhou e não conseguiu prover de uma maneira que dentro daquela família ali era suficiente ou era julgado, né, que não estava bom. Então, o filho, é, lá na infância, ele desenvolve lá um pensamento mágico, assim, eu sou grande, eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou ser, né, eu vou fazer tudo isso
E o que lá naquela criança ele quer fazer isso, assim, e aí o papai vai ficar bem, e aí o papai vai cuidar de mim, né? Então eu crio esse ego auxiliar lá na infância que ele me traz onde que eu tô. Agora, se chega aqui, não tomo essa consciência e mudo isso, eu fico presa lá naquele emaranhado de novo, Uhum. né? Assim, um mecanismo de defesa na infância vira uma neurose no meu adulto. Então, assim, eu estou aqui conseguindo ganhar muito dinheiro, eu estou conseguindo ter uma família estruturada, mas ao mesmo tempo eu me saboto, porque eu estou querendo, num sentido, ainda ficar uma criança que não é capaz de ter responsabilidade com o dinheiro, que Porque tem acaba. uma culpa implícita ali que você Ou não um desejo que esse pai cuide de mim. entende. Entendeu? Ou Assim, até um ancestral que você não conheceu isso, necessariamente. né? Claro que a nossa conexão com pai, mãe, avós é muito mais forte, imagino, Isso, né? né? Então, assim, é como se tudo que eu fiz foi olhando lá para Uhum. trás. E aí, o que que eu tenho que ver, assim, quando eu chego aqui, uau, o que me fez chegar aqui foi acreditar nisso aqui. Mas agora eu estou vendo que isso é uma ilusão, que eu não tenho esse poder, e eu posso ficar com todo esse talento que eu conquistei aqui e ficar com gratidão e dizer que, querido papai, querida mamãe, queridos ancestrais, né, através do sofrimento de vocês, do destino pesado de vocês, eu cheguei aqui, né? Foi o que me moveu para chegar aqui. Mas agora eu vejo que tem uma ilusão minha nisso aqui, que era querer que vocês ficassem bem para cuidar de mim. Hoje eu não preciso mais que vocês cuidem de mim. Eu tenho essa capacidade. E aí tem até um trabalho que a gente faz assim em relação à criança, de eu tomar a minha criança que ainda Tava presa estava ali. presa lá, porque tinha uma parte minha que estava insegura, então eu trago essa criança para mim, eu faço a minha inteireza aqui de adulto e eu deixo o papai e a mamãe em paz no destino deles, né? Porque isso que eu fiz é para mim. Sim. Essa misericórdia, você é a pessoa mais beneficiada dela, Sim. né? E é interessante isso que você acabou de dizer, porque você descreveu o que é a prática da constelação, tudo que faz um constelador nesse campo mórfico, através eh, da constelação de uma pessoa ou de um. E aí acho que é até interessante falar isso, né? Que você pode constelar não apenas uma pessoa, mas um assunto, uma questão Uhum. relacionada à sua vida. E, e talvez seja interessante a gente, só para arrematar, porque eu acho que você fez naturalmente uma descrição, né, do que é uma sessão de constelação. Na prática, a importância, e aí a gente chega à palavra em si, que é constelação, né, que tem a ver com a posição. E O lugar de cada um, você tá né? aí com os bonequinhos, né, do Hellinger, Sei. dos Playmobil. Que cada pessoa que se constela, ela tem que encontrar um lugar, ela tem que posicionar espacialmente esse sistema familiar dela. Sim. E aí, para quem de novo nos escuta e não sabe, né, nunca viu, nunca fez uma constelação, e aí a gente está falando desse campo mórfico que se manifesta de uma maneira muito forte, sem que a gente possa explicar. A, eu já tive a oportunidade de ser constelada individualmente e de assistir a constelação em grupo. E mesmo quando você não é a pessoa que está sendo constelada, nem é uma das pessoas que faz parte dessa constelação, né? Existe uma energia que se manifesta. Uhum. Ao ponto dessas pessoas que são absolutamente aleatórias, que foram escolhidas aleatoriamente, aparentemente, pelo menos pela pessoa que está sendo constelada ali no grupo, pessoas que ela não conhece, essas pessoas manifestam Sim. personalidades que não são delas, Uhum. mas desse sistema, dessas pessoas que pertencem ao sistema familiar do constelado. Então, eu queria que você só, já que você já explicou como a coisa acontece, explicasse a importância dessa constelação que se manifesta nessas pessoas ou desses bonecos, no caso da constelação individual, que de alguma forma manifestam essa questão que está sendo constelada de uma maneira até muito inexplicável para nós, né? Uhum. É.
É difícil explicar isso, como você mesmo disse, né? Manifesta de uma forma inexplicável. O que a gente consegue ir percebendo que, à medida que. Eu gosto de fazer uma analogia igual no jogo de xadrez. À medida que aquele jogo, que aquela constelação se manifesta ali num campo que tem a ver com a escravidão, com os índios, com a sexualidade, né, que é uma questão que é muito inerente à nossa vida, né? Assim, porque é o princípio de tudo, então, e dentro do adoecimento da nossa cultura na questão sexual, então é algo que aparece muito nas constelações. E aí, assim, a gente consegue perceber no campo que se ali tem a ver com uma compulsão sexual, se tem a ver com índios, se tem a ver com... Você, como consteladora, consegue? Consigo. Né? Às vezes, quando eu estou dando curso, né, assim, às vezes alguém até me faz uma pergunta, como é que você sabe? Isso. Eu não consigo responder totalmente. O meu corpo sabe, à medida que uma vez acontece, outra, e é como se eu conseguir fazer a leitura daquilo ali, a partir daquele ponto, o meu corpo sabe, e aí quando começa, a gente percebe. E eu tenho pessoas que frequentam quase que constantemente os meus trabalhos e elas também o corpo delas já reage, né? Dentro do quando tem ali uma questão de uma questão de sexualidade que está precisando ser trabalhada, ou uma questão que tem a ver com o poder, que aí a gente, se for buscar lá para trás, a gente vai principalmente na nossa cultura, né? A questão do senhor de escravos, também da guerra, assim, isso manifesta ali no campo. Agora, uma coisa que é interessante, né, quando a gente está fazendo no grupo, igual você disse, assim, os representantes, e eles são tomados, e para mim, assim, algo que é muito bacana é a gente ver, assim, o quanto que a outra pessoa é trabalhada de estar ali presente, né? Assim, às vezes ela foi lá sem a menor noção do que ia acontecer, sem nenhuma demanda de fazer um trabalho pessoal, e ela é fisgada por aquilo ali, né? E altamente trabalhada. Teve uma vez que eu nunca me esqueço, a gente estava fazendo uma constelação e uma moça foi representar, e ela foi chamada para representar alguém que tinha sido abusada sexualmente. Não era nem o foco principal daquela constelação, porque era, eu não me lembro mais se era a avó da menina que mostrou isso na constelação. Eu sei que terminamos a constelação, era até a última do dia, eu não conseguia fechar o grupo. Eu sentia que a energia estava forte, estava muito forte. E aí, assim, seguindo a minha intuição, né? Eu perguntei assim, tem alguém que não está bem? E quase que automaticamente eu olhei para ela, ela estava ali cheia de raiva. E aí eu chamei... E uma pessoa que não estava sendo constelada. Nada, e a primeira vez que ela ia no grupo, sabe? Aí eu chamei ela lá e comecei a fazer perguntas. Ela é uma pessoa que tinha sofrido abuso na infância. E ela ficou com muita raiva ali no processo, porque inclusive porque não foi o foco, ali não foi muito trabalhado, né? E principalmente quando a gente vai nesse campo lá para trás, né? Uma índia que foi feita escrava sexual, abusada, a gente trabalha aquilo ali muito mais para a pessoa olhar com misericórdia e entender que em cima daquele destino pesado, o cliente que está ali ganhou a vida, né? Então foi trabalhado mais ou menos só nesse sentido, que eu não tinha que trabalhar com ela pessoalmente, mas como a representante engatou numa questão pessoal, sim, né? Assim, essa parte dela ela ficou, né? Então, assim, foi muito bacana, porque aí fizemos uma constelação, tivemos que fazer espontânea, né? Mais uma constelação, né? E é uma pessoa que se encantou tanto que começou a
a frequentar bastante o trabalho. Então, isso pode acontecer. Então, tem ali uma questão do campo que é muito maior Parece ser. do que parece ser e do que a gente se propõe a fazer, né? Eu acho que em termos de terapeuta, o que me dá um prazer enorme de estar ali é porque é um aprendizado a cada encontro, não tem como profissionalmente eu aprender algo mais, pessoalmente também eu me trabalhar, né? E aí, pegando, ainda emendando nisso, às vezes tem constelação que desvelam questões ali que, assim, uau! Fazem sentido para você também. Sim, faz sentido até em termos de cultura. Por exemplo, essa questão do masculino e feminino. Meu Deus, assim, teve um dia que uma constelação começou a acontecer lá. Eu entrei no campo dali, vendo ali como eu já estudei muito em termos de masculino e feminino, desde o matriarcado, porque aí junta a minha formação de regressão, que é uma época da história onde as mulheres eram muito poderosas, mas tinha uma sombra ali de manipular os homens sem eles saberem que elas ficavam grávidas pelo sexo, né? O que a gente na época das semideusas, né? E aí depois veio o advento do patriarcado, e aí eu, sem muita noção do que eu ia fazer, foi uma vez que chegaram 4 irmãs, elas queriam constelar, porque na família delas todos os casamentos acabavam, né? As 4 eram separadas, e isso já estava começando a repetir na vida das sobrinhas, das filhas. E eu ali meio que sem noção do que eu ia fazer, eu escolhi um homem e uma mulher e dei um comando interno, assim, onde essa história começou. Né? Para mim, iria começar ali numa Índia, e um branco, numa Índia feita escrava sexual. E aí, de repente, começou ali uma dança que eu vi lá no matriarcado, né? Aquele homem ali idolatrando aquela mulher, e ali vi aquele jogo, foi passando para o patriarcado, e eu vendo aquilo acontecer, eu ainda falei para as pessoas assim, gente, me dá um tempo, que depois eu explico para vocês, porque eu estava ali assistindo aqueles dois ali fazer aquele movimento, e foi uma explicação enorme, quase que uma aula de história. Mas isso vem na sua mente? Sim, dentro desse masculino e feminino, né? E desde essa constelação, já deve de ter aí uns 8 anos que ela aconteceu, eu percebo muito esse movimento dessa cura que nós precisamos fazer na nossa relação do masculino e feminino e que, em última instância, é a relação primeira, né? De mudar desse paradigma, né? Dessa guerra do sexo. A gente está sempre alternando matriarcados e patriarcados. Isso, né? Assim, e não só em movimentos maiores da cultura, mas como micro também, né? O matriarcado e o patriarcado, ele se manifesta na esfera íntima de todos nós. Isso, de todos nós, né? Então, assim, o que eu percebo, assim, que a gente está num momento disso poder mudar. E aí vem esse momento pós-pandemia, né? Que eu lembro o Domênico, que eu assisti a sua, né? A sua live lá com ele, né? Mostrando, e outros sociólogos falando assim que pós uma pandemia, pós uma guerra, né? Tem muitas mudanças. E eu sinto essa mudança do paradigma dessa competição do masculino e feminino, chegando no momento onde isso também vai entrar num novo campo, né? Que a gente já tá percebendo homens e mulheres que não estão mais muito querendo saber quem vai mandar, quem é maior, né? Assim, entendendo que é um jogo onde todo mundo perde. Né? Então, assim, ver esse movimento e ver isso acontecendo ao longo das constelações e direto isso manifesta de novo, isso me dá um encanto, né? É um trabalho pessoal que eu trago isso para minha vida e vejo isso na vida das pessoas e no social e dá assim uma alegria de estar presente nesse momento, que, usando um termo que às vezes vai dentro da espiritualidade, de chamado uma nova era, né? E isso está acontecendo. Uma mudança, né, que se anuncia.
Solange, estamos chegando na reta final do papo. Assim, uma pergunta acho que precisa ser feita, né, ainda sobre a constelação. O que eu posso constelar? O que é possível de ser constelado? Uhum. Absolutamente tudo, só determinadas questões. É, eu posso chamar de absolutamente tudo, depende de uma questão do que eu pretendo, né? Se eu estou ali numa proposta genuína de que a constelação seja está a serviço da minha expansão, eu posso constelar tudo. Agora, se eu vou fazer uma constelação com interesse de afetar a vida do outro, É só para as próprias questões, para a própria liberação, isso. libertação de dificuldades, problemas, né? Padrões, né? Porque, para ficar no exemplo, uma vez chegou uma pessoa que ela queria constelar, porque, do ponto de vista dela, a nora era um horror na vida dela. E ela queria constelar para que essa nora mudasse de atitude. E isso a gente não pode fazer, né? A gente vai constelar para ela entender o que significa, qual que é o propósito dela ter atraído para a vida dela conviver com uma pessoa dessa, né? Para ela fazer o crescimento dela. Como isso, a gente pode ir em várias outras. Mas você pode constelar um tema da vida profissional, por exemplo, uma determinada dificuldade, você pode simplesmente se submeter à constelação sem ter um tema específico? Acho que isso é uma pergunta interessante também. Eu sinto que alguma coisa não está legal na minha vida, eu não consigo, ou eu tenho que trazer um tema específico. Se eu pelo menos tiver isso, eu sinto que tem alguma coisa que não está legal, e aí a gente vai junto ali Descobrir de onde isso vem. de onde isso vem e colocar uma constelação. Mas um mínimo eu preciso ter uma demanda. Eu não posso fazer uma constelação. Às vezes a pessoa chega lá e fala assim: ah, eu vim fazer constelação porque me falaram e eu quero olhar para minha família de origem, mas com qual propósito? Uhum. Né? Eu tenho que ter um propósito, né? Igual na regressão também, né? Tem Assim, que ter um assunto. tem que ter um assunto, né? Que nem que É como seja. uma conversa, né? Você tem que Sim, partir de algum lugar, isso, igual né? como qualquer processo terapêutico, a Sim, pessoa tem que ter uma demanda, porque se ela não tiver uma demanda, não tem uma energia que sustenta o trabalho, né? sim. Aí eu vou fazer um esforço muito grande e não vai acontecer nada. Aliás, eu tenho uma experiência nesse sentido. Uma vez chegou, foi até individual, uma pessoa que chegou e falou assim: ah, eu quero constelar. E aí eu disse para ela que precisava de um tema, tararã, e ela até me colocou um tema, mas a coisa não acontecia. Não acontecia. E aí, por fim, ela falou assim: na verdade, eu sou uma jornalista. Tava te enganando. Eu vim aqui para poder. Eu queria entender isso. Uhum. E aí ela até falou assim: você me desculpa de verdade, eu não Foi me coloquei. completamente diferente do que aconteceu com a gente, porque, na verdade, quando eu fiz a primeira entrevista com você há 10 anos, eu me lembro de tentar pesquisar. Era uma época onde no Brasil ainda estava Uhum. mais desconhecido. Começava, eu acho que Já tinha um tempinho, né? Mas ainda assim, na minha área já era conhecido, né? Mas mas não do sim, do público em público geral, geral, não. né? E eu me lembro que eu te perguntei, você começou a me explicar, e você falou assim: vem aqui que eu vou te explicar. E a gente Uhum. fez uma constelação Isso, individual. E ali eu consegui entender sim, muito melhor do que se trata, sim. porque é de fato esse tipo de terapia que sem fazer você não entende. Uhum. Você não entende, Isso, né? Então, de fato, a gente está aqui falando, a isso. gente está lançando alguns elementos que fazem as pessoas visualizarem o processo, até entenderem alguns aspectos, né, racionais, mas é uma experiência, né, Solange? A Uhum. constelação, ela parte É uma e é vivência. uma vivência que pode te dizer, claro, mais ou menos, dependendo
da sua experiência com o constelador, com o tipo de constelação que é Uhum. feita, com a sua própria abertura para aquele processo, mas sem experimentar ou experienciar. Fica difícil até às vezes, né? Sim, Você falar, por exemplo, do que é o campo mórfico ou do sim. que como aquilo se manifesta nas pessoas, né? É uma experiência mesmo. E uma coisa que você sempre diz, que eu acho que é importante a gente dizer aqui, não falamos hoje, é que as constelações elas não têm a pretensão de substituir um outro tratamento médico, por Uhum, exemplo, né? sim, não tem, né? São complementares, né? É, ela, nos diagnósticos médicos, principalmente, assim, elas podem estar ali auxiliando, aí buscando os emaranhados que podem, inclusive, ter criado os bloqueios que levou a pessoa a desenvolver um sintoma, né, que a gente chama de doença, e desvelar tudo isso vai fazer ficar mais leve, né? E às vezes uma coisa até contribui com a outra. Eu lembro uma vez que eu atendi uma pessoa que teve um câncer reincidente e ela ficou mais de um ano fazendo terapia, né? Até durante o processo de quimioterapia. Continuou depois, e um dia ela virou assim para mim: Solange, eu vou falar uma coisa aqui que eu jamais pensei que eu iria falar. Eu tenho uma gratidão pelo câncer, porque o que ele me fez perceber aqui, o que eu consegui transmutar da minha percepção da minha família de origem, do meu pai, da minha mãe, ela tinha um olhar totalmente equivocado, nesse caso com um pai muito perverso e manipulador, né? E ela ficou muito cega, Uhum. né? E aí ela conseguiu ressignificar muito, assim, ela conseguiu reconciliar com a mãe. Os pais já estavam mortos, ela já tinha mais de 70 anos, mas assim, foi lindo o trabalho de libertação dela, né? E talvez até, né, perceber assim aquele câncer de mama reincidente, né? Ela tinha uma mágoa dessa mãe, né? E na verdade, quando ela viu, assim, ela bloqueou essa mãe inconscientemente, fiel a um pai que a seduziu dentro de uma psicopatia, né? Então, quando a primeira vez que eu trouxe para ela, aí vai no campo da energia, que eu percebi, né, quando nós fomos trabalhar com o pai dela, esse campo da psicopatia, eu comecei a fazer algumas perguntas, assim, no primeiro momento ela ficou com muita raiva, né, e disse que não procedia, e aí, com todo respeito, eu disse para ela, né, que eu podia ter me enganado ali naquela percepção, mas ela quis continuar, e aí, daí a pouco, devagar, ela foi contando alguns momentos, e aí um dia ela conseguiu perceber, passou por um momento de muita dor, de ver assim o tanto de estrago que esse pai fez na vida dela, até no casamento dela, e ela não tinha percebido, né? Assim, ela conseguiu se perdoar de ter sido ali de uma forma, né, nesse sentido, abusada. Depois ela conseguiu ter a misericórdia por esse pai de entender que não foi contra ela, né? Ele preso ali nesse adoecimento, ele fez tudo isso. E aí ela conseguiu também olhar para essa mãe com misericórdia pela mãe e também com uma misericórdia dela própria de ter negado a mãe em função de tudo isso, né? Então foi um trabalho de muita libertação, né? De vez em quando eu encontro com ela fazendo caminhada, essa história tem anos e, e né, assim, com É assim certeza que as coisas se não foi a manifestam. constelação que fez a cura do câncer, né? Mas com certeza contribuiu para que ela já tenha aí mais de 5 anos que ela terminou os tratamentos, que ela está bem, né? E cheia de energia, fazendo grandes projetos. Para terminar, Solange, eu quero fazer de novo a última pergunta que eu te fiz naquela entrevista de 10 anos atrás. E você acabou de dar esse exemplo, e a gente percebe, né, como a família é determinante em muitos aspectos das nossas vidas, mesmo que a gente não tenha consciência disso. E a gente falou aqui anteriormente, né, da possibilidade, sim, embora
existe essa influência consciente e inconsciente, né, da nossa família, dos nossos antepassados. É possível mudar, segundo a percepção da constelação, se não essa herança, pelo menos a maneira como a gente se relaciona com ela. Então, a última pergunta que eu quero te fazer aqui hoje é, de novo, como a gente pode fazer para que essa herança emocional, espiritual, física, às vezes, né, seja uma bagagem leve pela vida, e para usar uma palavra que você usou aqui hoje, como é que a gente consegue essa neutralidade, que é tão importante para a constelação? Vamos dizer se essa neutralidade é importante para a vida, né? Uhum. Se eu puder resumir em uma palavra, eu vou chamar de aceitação. Tem um exemplo lindo que nem precisou ser uma constelação. Uma vez chegou uma mulher que alguém deu de presente para ela uma constelação, e porque é uma história muito pesada, né? E a pessoa, com a melhor das intenções, achou que era necessário. Essa mulher tinha tido um acidente e ela tinha, na época, 3 filhos, e os 3 filhos morreram. Barra pesada. Quando ela foi lá, isso tinha acontecido há 5 anos atrás, e naquele momento ela tinha uma outra criança de 1 ano. E aí ela me disse assim que com essa história ela aprendeu que os filhos, eles passam por a gente, mas não são nossos, que ela conseguiu entender, né, que dentro do destino dela ela tinha 3 filhos que estão no céu, e esses filhos que estão no céu deram para ela o presente dela lidar com o que ela tinha com mais leveza, sabendo que um dia a gente recebe os filhos e um dia a gente vai entregá-los. Ou de novo para a luz, ou para a vida de adulto deles. Né? Que a relação dela com essa 4ª criança que ela tinha era muito mais leve. O vínculo era leve, ela não tinha muitas projeções em cima dessa criança. Né? Ela sentia que ela amava essa criança para ela. Então, isso para mim é um exemplo muito claro de uma pessoa que entra numa aceitação do destino, e quando eu aceito, eu consigo colher muito dele, né? Então, qualquer que seja a nossa história de ancestrais, de minha infância, de relacionamentos passados, se eu aceito como uma experiência que a vida me traz para eu fazer a minha jornada, e começo a olhar o que eu tenho para aprender com isso, o que eu colho, que ouro que tem depois dessa mata escura, sempre eu vou ter crescimento, né? Para mim, a frase que eu mais digo para minha vida o tempo todo, o que eu tenho para aprender com isso? E nos momentos de sofrimento, assim, se a gente tiver a coragem de olhar e se perguntar, trazendo sim para nós, não de uma maneira egocêntrica, mas assim, de saber que cada um de nós está aqui na vida para a sua própria jornada, mesmo que o outro está sendo um instrumento, e sempre tem um outro, né? Nós somos seres interdependentes, né? Mas o tempo todo o que eu tenho para aprender com o outro, a minha vida fica muito plena, e eu entro nessa aceitação. Eu não brigo com o destino, eu vou fluir com ele, né? Assim, eu não vou dizer isso é um absurdo acontecer comigo, por que comigo, né? Então, e a constelação nos ajuda muito a desenvolver essa aceitação de fluir na vida como ela é. Por isso que eu amo a música do Milton Nascimento, Caçador de Mim, né? Assim, a gente mergulha na mata escura, e eu vou aprender muito com o que está lá nessa mata escura, e eu vou ver que tem muito ouro depois dessa mata escura, assim, que aí a minha luz vai ficar mais forte, refletida com todo esse ouro que eu posso colher, e aí a minha vida fica maravilhosa, né? Indiferente do que for o meu destino. E a gente vê isso se manifestar em muitas pessoas que aparentemente têm um destino muito pesado, e você vê que ela consegue lidar ali com uma leveza, e às vezes ela chega até a consolar pessoas, né, que estão num destino mais leve e estão sofrendo
de uma forma infantil, arcaica, numa não aceitação do destino como ele é, né? Então, eu acho que a palavra se É resume, aceitação. é a aceitação, é dizer um sim à vida, né? Sim, assim é. Né? Obrigada, Solange Rola. Obrigada a você, querida Dandan.